bem-vindos mais uma vez ao Saber Direito. Meu nome, como alguns já sabem, é Humberto Fernandes de Moura e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Como vocês já sabem também, alguns de vocês, o tema desta semana foi Juizados Especiais Criminais. Nós chegamos a esta última aula com o tema Meios de impugnação de decisão nos Juizados Especiais Criminais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação dos colegas Kleber, Carolina e Marcos, nessa jornada desta semana. Bem, gostaria de lembrar também que qualquer dúvida, encaminhamento ou solicitação pode ser encaminhada ao saberdireito@stf.jus.br. Para esse e-mail você pode encaminhar a sua dúvida que certamente nós responderemos de maneira oportuna. Peço apenas que indiquem o tema da presente aula, Juizados Especiais Criminais, e o nome do professor. Como visto, na última aula, nós estudamos a suspensão condicional do processo, que é um benefício estabelecido pela Lei 9.099 para os crimes cuja pena mínima não supere 1 ano. Esse benefício deve ser oferecido como regra juntamente com a denúncia, em uma folha o Ministério Público oferece a denúncia e na outra a suspensão condicional do processo, e por este benefício o réu terá suspenso o processo por um período de 2 a 4 anos e, se cumpridas as condições estabelecidas legalmente, ele terá extinta a sua punibilidade. Caso ocorra alguma das hipóteses de revogação, a obrigatória facultativa, como nós já vimos, o juiz deverá intimar o réu para se manifestar e, caso ele não convença o juiz do contrário, a suspensão condicional do processo será revogada e, com isso, o processo retomará o seu curso. Nesta última aula, foi dedicado um espaço, como eu já disse, para os meios de impugnação de decisão nos Juizados Especiais Criminais. A Lei 9.099 traz apenas 2 recursos para serem apresentados no âmbito dos Juizados Especiais, quais sejam. Eles estão previstos no artigo 82 e 83 da Lei 9.099. No artigo 82, estão estabelecidas as hipóteses de apelação e no artigo 83 estão estabelecidas as hipóteses de embargos de declaração. Então, primeiramente, vou optar por analisar tais recursos mais detidamente e logo em seguida vamos analisar se os outros recursos cabíveis lá no Código de Processo Penal também se aplicam aos Juizados Especiais Criminais. Então, vamos a eles, primeiramente, vamos ao cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, já adianto, são um recurso que deve causar bastante preocupação a você que está estudando o processo penal para um concurso e ao próprio, até a pessoa que atua no processo penal como um todo. Por quê? O desenho jurídico dos embargos de declaração no processo penal é, digamos assim, diverso do processo civil e dentro do próprio processo penal há diferenças. Vamos a elas. Na Lei 9.099, está estabelecido o seguinte, artigo 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Então, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração dos juizados especiais são 4. Obscuridade, contradição, omissão e dúvida. Essas hipóteses de cabimento divergem daquelas estabelecidas no Código de Processo Penal, nos artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal. Por quê? Lá no Código de Processo Penal, ao invés do cabimento pela dúvida, o Código de Processo Penal estabelece que dá cabimento aos embargos de declaração à ambiguidade. Então, enquanto o Código de Processo Penal fala em ambiguidade, a Lei 9.099 fala em dúvida
E essa hipótese de cabimento é objeto de crítica por parte da doutrina. Por quê? Porque a dúvida seria um critério subjetivo, de difícil aferição. Mas o legislador resolveu estabelecer esse requisito. E mais, parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Aqui, duas inovações em relação ao Código de Processo Penal. Primeira delas é a seguinte: no Código de Processo Penal, como eu disse, artigo 382 e artigo 619, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 2 dias. Então, o CPP, em primeira e segunda instância, aplicável, diz que os embargos de declaração têm prazo de 2 dias. E essa, eu me lembro bem, foi a última pergunta da minha prova da OAB. E meu colega, falou bem antes do início da aula, e justamente ela que caiu. Então, essa hipótese de cabimento pelo prazo de 2 dias, ficou marcada para sempre aí. Já nos juizados especiais, 5 dias. E mais, enquanto no processo penal comum, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo ou por escrito, nos juizados especiais criminais, eles também podem ser interpostos oralmente. Então, vejam, daqui a pouco a gente volta resumindo essas diferenças. Então, mais algumas diferenças do CPP. E, por fim, parágrafo 2º, quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso. Então, segundo a Lei 9.099, os embargos de declaração suspendem o prazo para outro recurso. E qual é a regra do CPP? O CPP é silente. O CPP é silente, todavia, a jurisprudência e a doutrina admitem a aplicação analógica do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil diz o que a respeito dos embargos de declaração? O artigo 538 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal, estabelece o seguinte: os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes. Então, a bronca aí é grande. Por que é grande? Então, vamos fazer aqui um quadro imaginário. No CPP, o artigo 382 e 619 dizem que os embargos de declaração têm prazo de 2 dias. E que esses embargos de declaração são cabíveis em caso de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. E por ausência de dispositivo legal expresso, é aplicável o artigo 538 do CPC e diz que esses embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. Muito bem. Esse é o cenário do CPP. E no CPP ainda tem uma diferença que eu ainda não falei, mas é bom que eu falo agora. Esse prazo de 2 dias para interposição do recurso, ele é aplicável apenas à primeira e segunda instância no processo penal. Porque no STJ e no STF, o prazo para o recurso é o mesmo do CPC, qual seja o prazo de 5 dias. Então, vejam que o mesmo processo penal pode estar submetido a prazos de embargo de declaração diferentes. Em primeira e segunda instância, 2 dias. STJ e STF, 5 dias. Então, isso é o CPP. Esse é o sistema lá do CPP, lá do Código de Processo Penal. Aplicava as infrações que não são de menor potencial ofensivo. E os juizados, para repetir. Nos juizados, as hipóteses de cabimento são contradição, obscuridade, omissão e dúvida. Então, temos uma hipótese de cabimento peculiar nos juizados, que é a dúvida. Segunda peculiaridade dos juizados especiais. Seja em que instância for, juizados especiais, nos juizados especiais criminais, os embargos de declaração terão prazo de 5 dias. Então, seja da sentença,
seja do eventual acórdão prolatado pela turma recursal. Mas, Humberto, turma recursal? Turma recursal, eu deixei de propósito para falar disso na última aula, né? Para ver se você acompanhou toda semana. Então, quando lá na primeira aula nós falamos que do artigo 98, inciso 1, lá está dizendo que o segundo grau dos juizados especiais não é o Tribunal de Justiça, nem o Tribunal Regional Federal, mas sim uma turma de juízes de primeira instância. Então, a denominada turma recursal. Então, para fechar esse parênteses, né, seja os embargos de declaração opostos contra a sentença, seja opostos contra esse acordo da turma recursal, esse prazo será de 5 dias. Agora, tem outra peculiaridade. Como eu disse, no CPP, os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. Então, dando um exemplo. Os embargos de declaração têm prazo de 2 dias para serem interpostos. E a apelação no CPP tem prazo de 5 dias. Então, o que isso significa? Se você interpõe os embargos de declaração no segundo dia, e esses embargos são conhecidos, mesmo que sejam improvidos, o que é isso? Não entendi nada. Conhecido significa que ele é tempestivo e preenche os requisitos para a admissão dos embargos de declaração, ou seja, é tempestivo e é oferecido pela parte legítima que tem interesse em recorrer. Né? Então, se esse embargo de declaração oposto nos 2 dias forem conhecidos, após o julgamento desses embargos, a parte ainda vai ter os 5 dias para o oferecimento da apelação no CPP. Por quê? Porque os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. O que significa dizer isso? Interposto os embargos de declaração, zera-se o prazo para os outros recursos. Né? Começa a contar do início. Tá certo? Prazo 5 dias. E nos juizados especiais? Nos juizados especiais, a regra, que eu vou ler novamente para vocês, é um pouco diferente. Olha a regra aqui. Os embargos de declaração serão opostos por escrito... Parágrafo 2º, melhor dizer. Artigo 83, parágrafo 2º. Quando aposto contra a sentença, os embargos de declaração